Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, pela mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema as riquezas de Cristo. Quem quer dinheiro? Essa é uma frase icônica do apresentador Silvio Santos. Não há problemas nessa busca, nós temos tratado sobre esta condição. Nós não vivemos dentro de um regime em que você tem que ser pobre, tem que andar com roupa rasgada, não tem direito a lazer. Mas será que isso muitas vezes não é o que nos move, ou que nos faz respirar? O grande perigo, o grande problema é de você destinar as suas forças em coisas que não são eternas. Será que eu estou sendo muito dramático ao dizer que muitas vezes nós temos uma vida que se move única e exclusivamente no sentido financeiro? Ou será que isso espelha a vida de muitos cristãos? O versículo que nós meditamos na semana passada, a primeira parte dele foi o capítulo 3 de Efésios 7 a 13, que diz: desse evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi concedida pela operação do seu poder. A mim, o último dos consagrados, foi concedida esta graça de anunciar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e iluminar o segredo que Deus mantinha oculto desde sempre, nele, Criador de todas as coisas, para dar agora a conhecer aos principados e às potestades nas regiões celestes, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem ousamos chegar-vos a Deus confiantemente pela fé. Por isso eu vos peço que não vos deixais abater pelas minhas tribulações por vós. O que será para vocês deve ser motivo de glória. Será que há algo mais profundo do que a busca, do que comer e vestir? Será que os nossos esforços se resumem ao que consumimos a cada dia? Será que o nosso esforço tem que ser sobreviver? Tem alguns programas na internet ou na televisão que a gente vê que a pessoa fica lá tentando fazer sobrevivência. Será que este é o nosso foco? Interessante que o que comemos em um ciclo de 24 horas ele é expelido. O que compramos tem vida útil. Mas as riquezas de Deus, elas são eternas. Por que nós investimos tanto tempo, tanto esforço em coisas perecíveis, diante de algo que nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram, ou os nossos sonhos chegaram a alcançar? Será que nós realmente cremos na palavra de Deus? Será que nós realmente cremos no sacrifício da cruz, ou naquilo que tudo que nós cantamos? Esse é um pensamento que nós temos que ter. A palavra de hoje tem como título a multiforme sabedoria de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, perdão. Efésios capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 13. Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, verso 1 a 13. Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber,
que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Palavra do Senhor, amém? Amém. Quero pedir para o Felipe estar orando, consagrando este tempo nosso de leitura, de oração, por favor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, entramos na Tua presença outra vez, Pai querido. Dessa vez, Pai querido, pedindo, Senhor, que o Senhor utilize o pastor Paulo somente como Teu instrumento, mas que as palavras ditas venham a ser do próprio Deus, Pai. Que venha a ser o Teu Filho amado falando à Tua igreja, Pai. E nós estamos aqui, Pai querido, para ouvir a Tua voz, Senhor. Passa o arado nos nossos corações para que a terra, Senhor, receba a semente que hoje será semeada, Pai. E que não muito longe, Pai querido, nós venhamos dar os frutos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. No fim do verso 6, Paulo equiparou o mistério com o Evangelho. Ele fala dessa condição do mistério do Evangelho. Ele escreve que é por meio do Evangelho que os cristãos, judeus e gentios, eles são unidos a Cristo. Esse célula, essa cola que une, nada mais é do que a figura de Cristo. E isso acontece somente porque o Evangelho anuncia o mistério de modo que as pessoas o ouçam, creiam nele e venham a viver por ele. Então nós temos que entender que não há uma coisa semelhante ao Evangelho. Não há algo semelhante à proclamação do Evangelho da palavra de Deus para aqueles que não conhecem ao Senhor. Nós temos que entender essa verdade e viver essa verdade. E conforme você vai andando, aonde você passa, você tem que trazer essa certeza dessa revelação. Algo que tem que ser real, algo que tem que ser verdadeiro primeiramente na sua vida. Não porque a sua vida vai espelhar algo, mas sim porque a tua vida ela vai atestar daquilo que você está vivendo. As pessoas nos dias de hoje, elas vivem uma condição muito superficial, uma condição em que elas mostram a faceta exterior delas como se fosse o grande reflexo do seu interior. Mas ao conversar com as pessoas simplesmente não conseguem ver a Cristo. Será que as pessoas veem Cristo em você? Será que as pessoas elas conseguem ver Cristo no reflexo das suas ações, da sua palavra? Nós vemos o contexto que nós estamos trabalhando em Efésios, e isso só acontece quando o mistério do Evangelho ele é anunciado. Não vem através de testemunhos proclamados, não vem através das bênçãos recebidas, mas vem através do verdadeiro Evangelho. O primeiro dom da graça de Deus a ele foi o primeiro ministério que lhe fora revelado. O Senhor ele recebeu, ele deu uma revelação a Paulo, e aquela revelação para ele não conseguiu ficar presa no coração dele. Não havia a possibilidade daquele homem simplesmente ficar com aquilo guardado. E é o que muitas vezes os cristãos eles conseguem fazer. Deixar a grande preciosidade da salvação dentro dos seus próprios corações, impedindo muitas vezes dos outros verem essa luz. O apóstolo Paulo ele vem falando nessa parte do verso 7 ao 13, essa condição de que nós temos que ser luz. Não uma luz
que é uma luz que é guardada debaixo de uma candeia, não é uma luz que é colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama, mas ela tem a finalidade de iluminar todo o ambiente onde você está. Quanto tempo faz que as pessoas que convivem com você não observam em você a luz de Cristo, que não conseguem ver em você a luz do Salvador? Isso é uma coisa tão séria, e nós vemos a condição do Evangelho, ele não sendo pregado, exatamente porque as pessoas elas não acreditam, as pessoas elas não vivem. O mistério inclui a grande promessa de que finalmente Deus vai unir todas as coisas em Cristo. Cristo, ele é o selo. Mas como que as pessoas elas vão crer se você não prega? Como é que você vai querer que as pessoas mudem se você mesmo não dá o testemunho para as pessoas? O versículo 9, Paulo junta a criação com a redenção. Primeiramente ele fala dessa condição da figura de Cristo, e depois ele fala da igreja. Ele vem falando de mim e de você, da minha função e da sua função dentro desse reino. Estava ali brincando logo no começo ali com a Raíssa, ela canta comigo, ela falou assim, eu não descobri ainda o meu ministério. Tem que descobrir, porque nós temos uma função dentro do corpo de Cristo, e quando nós não descobrimos, ou nós não desempenhamos essa função ela deixa de ser exercida. Hoje nós estamos um número reduzido, entendo que teve uma comemoração, mas cadê os irmãos? Será que a palavra de Deus ela não é necessária para a alimentação das pessoas? Será que as pessoas elas olham para as coisas do dia a dia e elas não reputam como mais importantes? Será que a minha preocupação está apenas na minha provisão, na minha manutenção? E como fica o meu espiritual? O que o Alice ele ora, para a gente parece às vezes uma grande utopia. Muitas pessoas gostariam de estar aqui e não podem. A gente vive num contexto de Brasil em que a gente não consegue imaginar uma igreja sendo perseguida. A gente não consegue imaginar a condição de você não poder ter uma Bíblia, ou você poder simplesmente professar o nome do Senhor, e é algo que vai ser coberto das nossas vidas no dia do juízo, se não for coberto aqui na terra. As pessoas elas procuram toda sorte de desculpas para não estar na casa do Senhor, para não cultuar ao Senhor, porque elas estão cansadas, ou porque elas estão com mal-estar, ou estão com isso. Mas quando a dificuldade aparece, a gente sempre arranja uma força, a gente sempre arranja um jeito. É tão interessante que nós conseguimos aprender a cultuar ao Senhor apenas nas nossas necessidades. Estava ali atrás com o nosso irmão Eli, ele falou assim, olha, acabei de descobrir que um amiguinho do meu filho, jovem ainda, descobriu que tem câncer. Vamos orar por essa criança. Mas será que isso é suficiente? Será que apenas uma oração intercessória? Será que não é necessário algo mais do que isso? O apóstolo Paulo, no verso 9, ele junta criação e redenção. O Deus que criou todas as coisas no princípio, ele vai restaurar todas as coisas de novo, no seu propósito inicial. Isso que nós vemos, ele vai deixar de existir. Falava hoje pela manhã essa condição, em que nós pensamos que as coisas que nós temos aqui são eternas. As pessoas elas pensam na condição de um legado para o futuro dos seus filhos, como sendo algo financeiro, algo no sentido de propriedades, sendo que o que nós podemos deixar para as pessoas de legado é realmente a palavra de Deus, é a salvação eterna. Mas por que o apóstolo Paulo está tão preocupado? Porque ele já tinha falado no verso 8 sobre a condição do meu resgate e do seu resgate. Ele já tinha falado anteriormente sobre a condição do ser humano sendo alcançado, dessa união entre os judeus e gentios. Por que o apóstolo Paulo ele volta a falar dessa mesma coisa? No verso 10, ele traz uma ilustração muito legal, em que ele fala, tornando conhecida a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos. Que poderes cósmicos são esses? Será que a minha pregação do Evangelho, será que a minha vida, ela não é uma coisa que abrange apenas o ciclo da vida, do natural, do temporal que nós vivemos? A perspectiva do apóstolo, ele vai um pouco mais longe. Não é mais somente o povo judeu, não é mais apenas o povo gentio que se converteu, não é mais esse povo novo, mas é um grupo um pouco maior. Diz-nos que, embora o Evangelho seja endereçado primária e diretamente aos seres humanos, traz indiretamente uma mensagem também para quem? Para os anjos, para os principados, potestades nos lugares celestiais. A minha vida
a sua vida atesta Cristo também para as hostes celestiais, sejam as hostes do bem, sejam as hostes do mal. O primeiro resultado a ser esperado da pregação das insondáveis riquezas de Cristo e do mistério é o nascimento e o crescimento da igreja. É para isso que nós estamos aqui. O nosso objetivo não é declarar a bênção sobre a sua vida, o nosso objetivo não é amarrar, repreender nem nada, o nosso objetivo é ensinar você como você deve agir segundo os princípios da palavra de Deus. Diante das situações que você está vivendo, como agir e como pensar e como fazer e muitas vezes deixar de fazer. A gente vê um evangelho místico sendo pregado, em que as pessoas elas ficam determinando para cá, mandando para lá, amarrando dali, e a gente vê que o mundo não muda. O mundo, por mais que as pessoas pulem 7 ondinhas, por mais que as pessoas elas vistam branco, cada vez mais o mundo ele entra numa condição pior. Não vai melhorar. Você pode virar o ano, pode fazer o que você quiser, o mundo não vai melhorar. Ele só vai piorar, cada vez mais a condição humana, ela vai se deteriorar. Eu vi uma mensagem na internet que dizia que o povo da Índia está superando a população da China. Há aproximadamente 10 anos atrás, eu me lembro que havia uma diferença de quase 250 milhões de pessoas. 250 milhões de pessoas a mais naquele povo. E quantos perdidos? Quantas pessoas adorando a outros deuses? Tendo um rio, que ele é um rio podre, em que lá todos os seres mortos, sejam pessoas, sejam animais, são jogados naquele rio. Você consegue ver pelas fotos aqueles abutres, aqueles urubus comendo a carne putrefata dentro daquele rio, as pessoas se tomando banho naquele rio, tentando buscar uma purificação, e aí a gente pensa, é o muçulmano que é o problema, que vai se levantar, de repente não é. Esses povos que se dizem tão pacíficos, eles são os mais violentos, e são um povo que está se levantando, e nós estamos fazendo o que por isso? O que nós estamos fazendo? O primeiro resultado a ser esperado da pregação das insondáveis riquezas de Cristo, falar realmente do que é importante, do que é realmente prioritário nas vidas, é o nascimento da igreja, é o crescimento da igreja. Louva a Deus pelas igrejas que são grandes, mas entenda que nem sempre grandeza de igreja quer dizer que Deus está lá. Da mesma maneira que também igrejas pequenas, elas não necessariamente elas estão cheias de Deus. As pessoas que moram e que vivem dentro dessas igrejas são realmente aquelas que refletem a luz do Senhor ou não. Os gentios e os judeus aceitariam o evangelho, seriam convertidos e se achariam juntos como membros da família de Deus e do corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Aguardamos que o povo judeu ele realmente venha a se converter. Que o povo judeu ele realmente venha a ver a figura de Cristo antes da sua segunda volta, porque após a segunda volta não há mais nada a ser feito. Pessoas jovens eles ficam achando que vão ter um tempo a mais, que vão ter uma outra oportunidade, e eu sempre trago a memória dos meus queridos dizendo, a última vez que eu falei com a minha titia querida, e eu tive uma discussão com ela, eu nunca mais a vi. Será que esse vai ser o último culto? Será que vai ser a última exposição do evangelho que você vai ouvir? Pode ser. A gente não sabe o futuro. A gente não sabe o que Deus espera, ou o que Deus tem preparado para nós. Amanhã, como a gente viu a notícia do amigo do Eli, a gente pode descobrir alguma coisa, entendeu? E acabar, não tem mais uma segunda opção. E aí aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam com mal-estar, aqueles que não tiveram disposição ou qualquer outro problema, eles vão chorar, porque não vão ter mais a oportunidade de poder estar na presença do Senhor. Judeus e gentios aceitariam o evangelho, seriam convertidos e se achariam juntos como membros da família de Deus e do corpo de Cristo. De fato, isso já havia acontecido quando Paulo estava escrevendo. Ele não estava falando de teorias, o apóstolo não estava falando de uma utopia, ele está falando de uma realidade, de pessoas como eu e você, de pensamentos diferentes, de idades diferentes, de nível social, econômico diferente, mas que nós somos um só corpo, nós somos um só grupo de pessoas, um corpo de Cristo.
esse novo fenômeno dessa nova humanidade multirracial, a sabedoria de Deus estava sendo demonstrada. Quando você vive o cristianismo, você está demonstrando que há um novo povo, que apesar desse mundo estar perdido, sim, existem pessoas que fazem parte de um corpo de Cristo. Certamente o fato da igreja ter vindo a existir como uma comunidade de pessoas salvas e reconciliadas é só isso, uma demonstração do poder de Deus, de onde Deus te tirou, de onde Deus te resgatou e trouxe você para o Evangelho, não para a nossa igreja, não para qualquer igreja, mas para o Evangelho. É um grande milagre. Quando nós andamos um pouco dentro do cristianismo, a gente esquece de onde nós viemos. Eu estava com a Rosângela lá no nosso tempo de descanso, e nós andamos, e a gente estava andando lá num bairro lá chamado da Lapa, e a gente viu a perdição das pessoas. Nós fomos assistir um show, e aí quando nós saímos do show, aquelas pessoas descalças andando, pisando na água, na lama, entendeu? Prostituição, pessoas andando, você via o nível de degradação, e a gente falou assim, tem que sair daqui, um mal-estar, porque as pessoas, o mundo está podre, o mundo ele está em decadência, e a única possibilidade desse mundo ele não se deteriorar mais, é a figura sua demonstrando essa luz de Cristo. Mas nós temos nos preocupado tanto com o nosso dia a dia, com o tanto que nós vamos comer, para logo depois a gente expelir. Sim, a Bíblia fala de cocô, ela fala sobre a condição de você estar tão preocupado com aquilo que você ingere, que logo depois vai ser expelido. A gente senta num bom restaurante e gasta um dinheiro, mas logo depois aquilo que a gente comeu com tanta delícia vai embora. O que nós temos plantado nesse mundo? O que nós esperamos? Qual que é o nosso grande ministério nesse mundo que está perdido? Tudo isso já tinha acontecido. O cristianismo já tinha sido pregado, as pessoas elas tinham se convertido. Somente a conversão minha e sua já é uma grande demonstração de poder, da poderosa força de Deus para ressuscitar alguém que estava morto, eu e você mortos para o pecado, no pecado, resgatados, da sua graça e bondade incomensuráveis. Não há como medir a grandeza do poder de Deus na minha vida e na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida. Estava lá no Rio de Janeiro, passeando com a minha esposa, eu olhava para aquele céu, olhava para aquela condição e falava assim, quão bendito nós somos. Como Deus nos proporciona tantas coisas. Como Deus ele é maravilhoso. E a última coisa que nós vemos dentro do nosso resgate é a multiforme sabedoria de Deus. A mesma coisa que Jesus Cristo, ele fez quando escolheu os seus discípulos, ele faz comigo e com você. Pessoas mentirosas, pessoas soberbas, pessoas que não amam o próximo como a si mesmo. Mesmo assim Deus ele vai e fala assim, eu quero você para mim. E Ele usa a sua energia, Ele derrama o sangue do seu Filho amado para me resgatar e te resgatar. É apresentada uma multiforme sabedoria. A palavra multiforme significa multicolorido, que não tem nada a ver com a bandeira do LGBT. A multiforme sabedoria de Deus, ele está falando sobre essa cor diferente, em que se a gente colocar cada um aqui, no sentido de cor de olho, de cor de cabelo, tom de pele, a gente vai ver como a gente é diferente. E mesmo assim a gente está numa grande colcha de retalhos, formando esse corpo de Cristo. A palavra multiforme literalmente significa multicolorido, e era usada para descrever flores, coroas, tecidos bordados, tapetes trançados. Talvez a descrição mais simples que nós vemos nas Escrituras é a roupa que Jacó deu para José. E aí fala-se que havia aquela roupa que os irmãos dele olhavam e olhavam com raiva porque não tinham, que eram roupas de mangas talares, que deviam ser mangas longas, multicoloridas, em que se conseguia ver de longe. Que talvez seja a grande condição que Cristo, Deus olha lá dos céus e vê na nossa pequena igreja ou em qualquer igreja, pessoas diferentes, colorindo e apresentando essa multiforme sabedoria de Deus. A igreja como uma comunidade multirracial e multicultural é como uma bela tapeçaria. Seus membros vêm de uma vasta gama de situações singulares, cada um de nós tem um testemunho específico de condição de onde veio.
Alguns de vocês eu conheço um pouco mais, outros eu conheço um pouco menos. Estou precisando encontrar com meu irmão Eli, talvez ele fale para mim assim: Pastor Paulo, quando a gente se encontrar, você vai conhecer um pouco mais do que eu já fiz, do que eu já vi. E isso é grato, é bendito de Deus. E Deus, apesar de eu não conhecer, Deus conhece. Ele olha esse tapete maravilhoso. Nenhuma outra comunidade humana se assemelha a ela. Você pode juntar uma comunidade europeia num lugar, no outro, na Ásia, na África. A comunidade cristã, ela é incomparável a qualquer comunidade. São pessoas que são unidas por um único modelo, por uma única condição. A diversidade do cristianismo e a sua harmonia são sem igual. Um grande sonho que eu tenho é de ir para os Estados Unidos e participar de um coral daquele, ou ouvir, um coral daquele de negros, entendeu? No sul dos Estados Unidos. Imagina que coisa linda! Não tem voz mais bonita do que a de um negro. O branco, ele pode se especializar, ele pode fazer curso, mas quando o negro entoa a voz, você fala assim, é show. E aqueles corais de voz, deve ser uma coisa linda e maravilhosa. A diversidade e a harmonia, elas são sem igual. Mesmo eu sendo branco, mesmo nós sendo brancos, entendeu? Não tendo uma voz poderosa como aquela, Deus, ele recebe o nosso louvor como se fosse a mesma coisa. Porque o louvor, ele é uníssono. A mesma música que nós estamos cantando aqui está sendo cantada em outro local, ou outra música, e esse louvor, ele sobe ao Senhor como um incenso suave, e ele recebe como se fosse apenas um louvor. A diversidade e a harmonia do cristianismo são sem igual. É a nova sociedade de Deus. E a comunhão multicolorida da igreja é uma reflexão da sabedoria esplendorosa de Deus, em que nós nos perguntamos, ele também faz parte? Aquele também faz parte? A pessoa que está lá na favela também faz parte? A pessoa que está lá numa igreja batista, lá no centro de Brasília, uma igreja rica, também faz parte? Todo mundo faz parte. Assim, pois, enquanto o Evangelho se espalha em todas as partes do mundo, essa nova comunidade cristã de cores variadas desenvolve-se. E aí você vai alcançando Cristo. Vai levando Cristo às pessoas. O Alisson estava falando lá, olha, eu estava lá com um rapaz, eu comecei a falar de Cristo para ele, o olho dele se encheu de lágrimas. Por que você não tem falado de Cristo? E ele falou para o Alisson assim, o meu maior desejo é ter uma Bíblia. Ande com uma Bíblia no carro, fechada, lacradinha, para você abençoar pessoas. Nós temos que pensar além das nossas necessidades. Nós temos que pensar além daquilo que nós precisamos para viver no dia a dia. Nós temos que pensar nas pessoas que estão à nossa volta. Será que Deus, ele separou você que vende flores para você só vender flores? Será que não teria um efeito especial se você, antes de você entregar ou de você preparar, você abençoar, levantar suas mãos santas? Vocês têm feito isso? Levantado as mãos santas? Olha, que esse buquê, essa flor, ela realmente vai alcançar uma vida, que possa gerar no coração dessa pessoa. Será que você orando, essa flor estando naquele lugar, sem misticismo, sem macumbaria, nada, e você olhar e falar assim, será que essa flor não pode exalar o bom perfume de Cristo no meio dessas pessoas? Enquanto o Evangelho se espalha em todas as partes do mundo, essa nova comunidade cristã de cores variadas se desenvolve. É como a encenação de um grande drama. A história é o teatro, o mundo é o palco e os membros da igreja em todos os países são os atores. O próprio Deus escreveu a peça, a dirige e a produz. Não há espaço para invenções. As coisas que acontecem, elas acontecem segundo o desígnio do nosso Deus. E não é que você é uma marionete em toda essa história, mas ele escreveu essa tremenda história da salvação que alcança a minha vida e alcança a sua vida. Em que nos leva a uma condição de cada vez nós querermos mais de Deus. Se você não quer mais de Deus, alguma coisa está errada. Nós temos que parar para avaliar as nossas vidas, aonde nós estamos depositando a nossa fome. Será que é no próximo prato de comida? Ou será que é na próxima página das Escrituras? Quem está no auditório desse grande teatro? Deus escreveu a história, Ele é o grande diretor. Nós somos os atores que estamos dentro desse grande teatro. E quem que está assistindo?
A palavra de Deus no verso 10 diz que, tornando conhecida a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos. Quem que está observando a minha vida e a sua vida? Devemos pensar nessas inteligências cósmicas, os principados e potestades nos lugares celestiais. Eles são os grandes espectadores do quê? Da minha salvação e da sua salvação. Se os homens não conseguem guardar para si vitórias, nós devemos guardar apenas para nós as revelações divinas? Por que nós guardamos? Quando você consegue uma vitória, o que você faz com ela? Você compartilha. Eu vi o Moisés na semana passada, você não traz as medalhas de jeito nenhum, né? Entendeu? Aí ele posta lá no Face, no Insta, a medalha. Por que nós temos tanta facilidade de compartilhar as medalhas, de compartilhar as coisas que nos são reveladas? E quando nós pensamos no cristianismo, nós temos dificuldade em fazer isso. O que é necessário hoje para a recuperação do zelo evangelístico? O que nós precisamos fazer para que isso realmente venha à tona e passe a ser uma verdade novamente na nossa vida? A pregação do Evangelho agora é definida não como anunciar boas novas, mas como iluminar o caminho das pessoas. Está faltando luz. Tem muita gente falando, tem pouca gente explicando, tem pouca gente vivendo. Se você só fala, a palavra ela tem poder para restaurar. A palavra ela tem poder para resgatar. Mas nós estamos aqui na terra como facilitadores dessas condições. Nós estamos aqui na terra como obreiros que mostram aonde está essa luz. Mostrar o caminho. Essa é a nossa função. De algo que nós já vivemos. De algo que já nos foi apresentado, mas que nós continuamos colocando na nossa parede, como se fosse um quadro, como se fosse uma medalha, como se fosse algo que foi simplesmente alcançado. A pregação do Evangelho, ela é apresentada nesse texto como iluminar. O pensamento muda do conteúdo da mensagem das boas novas para a condição daqueles para os quais ela é proclamada. As pessoas elas estão em trevas. Elas estão amarradas dentro das trevas de Satanás e deste mundo. Se nós não mostrarmos o caminho, se nós não apresentarmos o caminho que as pessoas devem seguir, elas vão continuar seguindo o caminho que elas estão seguindo. A gente estava lá no Rio de Janeiro, aí um casal que eu acompanho, ele falou assim, olha, eu estou indo para um seminário assim, assado, tal, reconstrução da família, e eu falei para ele assim, você tinha que estar falando comigo sobre isso. Ele falou, por quê? Eu falei assim, não, porque o que pode estar sendo apresentado naquele local é uma coisa diferente do que a palavra de Deus diz. A gente tem que analisar com muito cuidado. O que ele fez, não me importa o que ele fez, importa é que eu o alertei. Nós temos que entender que as pessoas elas precisam de alertas, que é o que nós fazemos com filhos, que é o que nós fazemos com amigos. Não vá por esse caminho, não faça isso. É o que nós temos batido na tecla dia após dia, falando, gente, muda o coração, se dedica à leitura da palavra, se dedica à oração, entenda que tem algo diferente a ser feito, algo diferente a ser tratado, algo diferente a ser mostrado para as pessoas, e as pessoas elas são sedentas e estão famintas. Talvez você não esteja vendo isso, porque você está vivendo somente para você. Nós vivemos só para nós. A palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E algumas pessoas, elas dizem, primeiro eu preciso me amar. Se você for esperar, você estar pleno, se você for esperar, você estar completo para você falar do amor de Deus, você não vai falar nunca. Se você for esperar, você está satisfeito em todos os seus desejos, para então você compartilhar com pessoas, as pessoas elas vão morrer de fome. As pessoas elas estão sedentas e elas precisam da palavra de Deus. E Deus espera que você abra os olhos dessas pessoas, que você as traga das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Paulo nunca se esqueceu disso. É por isso que o zelo evangelístico dele nunca cessava. Ele nunca deixava para trás, porque ele sabia exatamente de onde ele tinha vindo. E foi muito interessante, que eu já falei isso, acho que foi de manhã, foi agora, não sei. O Alice, quando eu olhei, foi de manhã que eu olhei assim, a Indy estava lá, eu falei assim, como é bom eu olhar no fundo assim e ver uma moça bonita, né?
Alega os olhos. E o Alice falou assim, e eu olho todos os dias no espelho, e realmente eu vejo essa pessoa imunda que eu sou, que eu não sou merecedor de nada. Será que nós não temos que fazer mais vezes isso? Será que não só apenas quando nós acordamos e nosso cabelo está tudo bagunçado, nós estamos ainda com ramela no olho, aquela coisa horrível, mas nós temos que entender que as pessoas, elas estão aí fora esperando que você revele Cristo a elas. Paulo sabia disso. Quando ele olhava, ele ia falar assim, eu sou o pior dos apóstolos, eu sou o menor, eu sou o mais pecador. Mas aquele homem que vê o terceiro céu, ele olha para a situação dele e vê que ele não consegue fazer nada à parte de Cristo. E tem faltado um pouco dessa meditação em nós. Talvez seja por isso que eu e você nos dedicamos tanto a nós mesmos, tanto a tentar nos amar a nós mesmos, para depois a gente tentar amar o próximo. A gente não vai conseguir. Essa condição psicológica, ela não é possível. Você nunca vai ser satisfeito. Comemos bem, fomos lá para a sala VIP, mandei fotos para os irmãos, e aí cheguei lá, eu continuei comendo. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca estamos satisfeitos. Enquanto nós entendermos que nós não estamos satisfeitos, nós não olhamos para o próximo. E aí um questionamento. Eu mandei para o grupo, mandei individualmente para a pessoa não falar assim, olha, eu não entrei no grupo da igreja, então eu não vi, eu não sabia. Mas eu mandei individualmente. Poucos responderam a enquete que eu fiz. O Alice, ele respondeu todas, entendeu? Não era para responder todas. E aí, para as minhas duas queridas, eu coloquei lá um passeio que nós fizemos lá em como é que é lá? Santa Teresa? Santa Teresa. E aí eu mostrei um monte de foto, mostrei um monte de coisa. Foi um passeio de umas 3, 4 horas, mais ou menos, até um pouco mais. E eu coloquei assim, quanto eu gastei nesse passeio? Aí nós colocamos algumas opções. Alguns falaram grátis. Grátis não é possível, entendeu? Só se a pessoa sair a pé, entendeu? Mas fora isso, não tem como, tá? Grátis, só coloquei por colocar. E aí eu coloquei, acho que R$75, coloquei R$100, R$200, R$300, coloquei os valores lá e cada um colocou, algumas pessoas falaram R$900. O meu objetivo de mostrar isso não é para me mostrar ou falar, olha, o pastor pode, está fazendo, ou gerar no teu coração, o pastor está querendo fazer vontade para mim, ou ele está gastando o dinheiro do dízimo em outra coisa. Não é nada disso. É para você entender que você pode ser feliz com o pouco que Deus te dá. É interessante que nós visitamos uma série de pontos turísticos no Rio de Janeiro, e as pessoas que nos acompanhavam muitas vezes nunca tinham ido. O que você conhece dessa cidade nossa? Se você começar a entender essa dinâmica do que eu estou querendo falar, você vai entender que você não precisa de tanto, você não precisa se amar tanto, você não precisa buscar tanto para você, porque o básico bem feito é perfeito. Se você começar a entender que o teu tempo ele pode ser dividido entre a provisão da tua casa, mas também abençoar outras vidas, você vai conseguir fazer tanta coisa. Você vai conseguir abrir os seus olhos para as coisas simples da vida. E não se preocupar em ir para a Europa ou ir para qualquer outro lugar. Pode ir para Paris, não tem problema nenhum. Mas primeiro conheça o que tem aqui. Quando você tem sonhos grandes demais, você esquece o que é principal, que é deixar esse legado à humanidade. Falar do corpo de Cristo, falar do amor de Cristo. Esse amor de Cristo, ele também está na sua satisfação pela sua vida. Não uma vida que tem que ser pausada, ou que você tem que ter uma vida que você não tem direito a nada e fazer nada. Não, você tem que se esforçar, mas não coloque toda a sua força. Tudo que nós fizemos, eu e Rosângela, tudo que eu apresentei para vocês em foto, grande parte daquelas coisas não nos custaram nada. Bênção do Senhor. É por isso que eu, quando olho para essa condição, eu fico chocado com o amor de Deus. E você tem que falar isso para as pessoas. Mas a pessoa olha para você e vê o que em você? Vê uma pessoa satisfeita? Uma pessoa amorosa? Uma pessoa que realmente está satisfeita nas benécias de Deus? Será que vê? Se você espelhar a miséria, as pessoas elas não vão querer Cristo. Se a pessoa se espelhar para as pessoas um descontentamento, as pessoas não vão querer Cristo. E você vai ser um dos elementos que vai ajudar essas pessoas
a serem destinadas e guiadas para o inferno. Tudo que nós fazemos tem que refletir a Cristo. Tudo que nós fazemos tem que glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Paulo sabia disso. Tanto que ele olha e fala: as minhas cadeias, que elas não sejam vergonha para vocês. As minhas dificuldades não sejam vergonha para você. Pelo contrário, sejam motivos de glória. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor. Agradecemos, Pai querido, porque as suas riquezas, elas são insondáveis. Agradecemos, Pai querido, porque as maravilhas do Senhor, elas são patentes ao mundo. Agradeço, Pai querido, porque o Senhor tem permitido viver este cristianismo. Continue de cabeça fechada. Supremo governante dos mundos, visível e invisível, meu coração é levado a te buscar, por suas maravilhosas graças e misericórdia. Tu conservas viva diante de mim a minha conversão, o alvorecer da minha primeira consolação espiritual quando atravessei o meu mar vermelho de um modo inesperado. Me alegro então por aquela travessia inimaginável que me libertou do terror, quase quando me desesperava da minha vida. Alegro-me agora porque isso está fresco e vivo em minha mente, que a minha alma se derrama quando me lembro daqueles teus dias contigo, nos quais eu era uma criatura pobre e indigna, sem sabedoria para caminhar, sem força que me sustentasse. Fui posto sob a feliz necessidade de viver de ti e de encontrar as tuas desmedidas consolações. Tu és o meu tesouro divino, no qual habita toda a plenitude da minha esperança, alegria, paz, glória. Que eu seja diariamente cada vez mais conformado à tua imagem, com a mansidão e a serenidade do Cordeiro em minha alma, e o sentimento da bem-aventurança celestial, onde anseio juntar-me aos anjos perfeitos, onde a imagem do meu adorado Salvador será totalmente restaurada em mim, para que eu esteja pronto para alegrá-lo e servi-lo. Não temo olhar a face do Rei dos terrores, porque sei que serei tomado, não exterminado do mundo. Até lá, deixa-me então brilhar e arder por ti. E quando chegar a grande e última mudança, faz-me despertar à tua semelhança, deixando para trás um exemplo que te glorificará, enquanto meu espírito rejubila no céu, e seja abençoada a minha memória sobre a terra, com aqueles que comigo louvam-te por minha vida. Louvado seja o nosso Senhor. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.